Renda fixa nos Estados Unidos pagando mais de 5% em dólar. Você vai ficar de fora dessa? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que você vai conseguir investir nos títulos públicos americanos, conhecido como os Treasuries nos Estados Unidos. É um momento muito interessante, pode ser uma oportunidade bem bacana para você diversificar a sua carteira de investimentos no exterior. E claro que antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que nos acompanha há mais tempo, dar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Mas se for a sua primeira vez por aqui, dê uma segurada, fique comigo até o final. Veja se esse vídeo vai te agregar, vai ser útil para você. Aí sim você pode dar seu like, se inscrever e acionar o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos. As taxas pagas pelos títulos de dívida americana estão chegando nas suas máximas históricas. Pode ser um momento muito interessante para você investir na renda fixa nos Estados Unidos e diversificar sua carteira de investimentos numa economia que é uma das maiores do mundo, a mais robusta, a mais pujante, e pode dar uma segurança muito boa para a sua carteira e inclusive trazer bons retornos. E após muitos anos próximo de zero, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano, aumentou as taxas de juros da economia dos Estados Unidos para 5,25% a 5,5% ao ano. É uma das maiores taxas em 16 anos e claro que isso aumenta as taxas dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Principalmente os Treasuries, que são os títulos públicos da dívida americana, que estão com rentabilidade de aproximadamente 5%. E aí é um momento muito interessante para você que quer diversificar o risco geográfico da sua carteira e ainda garantir uma boa remuneração em dólar. Investir nos Estados Unidos, principalmente na renda fixa, é um dos investimentos considerados mais seguros do mundo, principalmente agora que a gente está com uma guerra lá no Oriente Médio, com a crise ainda na China, crise imobiliária, os Estados Unidos também com uma situação muito complicada, a Europa, e a gente tem aqui a questão da Venezuela agora com a Guiana, então pode ser um momento muito interessante para você conseguir travar uma rentabilidade muito boa em dólar, que é uma das maiores moedas mais fortes que a gente tem no mundo. Mas por que investir nos Treasuries, nos títulos de pública de dívida americana? Se o investidor comum ele pegar e comparar diretamente a taxa que a gente tem em Selic no Brasil de 12,25 e comparar com 5,5 lá nos Estados Unidos, ele pode chegar à conclusão que não faz sentido você fazer esse investimento. Mas claro que a gente está falando da economia mais segura do mundo, que tem as maiores empresas, que tem um histórico robusto de resultados, de tanto das empresas, da própria economia em si. Então, quando a gente olha um balanceamento da carteira, realmente com o risco geográfico que a gente tem nos Estados Unidos, tirando do Brasil, que tem toda a questão política, econômica, fiscal, que a gente sempre passou de juros altos, inflação alta, faz muito sentido a gente colocar uma parte do nosso patrimônio lá nas maiores economias do mundo. A diversificação geográfica é uma forma de preservar e ampliar o seu portfólio no longo prazo. Investir na maior economia do mundo, que tem a moeda mais forte, inclusive se você olhar os últimos 5 anos, a valorização do dólar foi maior do que a valorização do CDI nos últimos anos. Claro que você teria que colocar a questão do câmbio para, em termos de investimento, saber se faz sentido. Mas, novamente, a questão aqui é você investir numa economia, numa moeda forte, que tem uma economia bastante sólida, que vai trazer uma tranquilidade, uma preservação e, na verdade, uma ampliação do seu patrimônio no longo prazo. Mas e aí, Marcão, beleza? Como é que a gente vai conseguir investir nos títulos de dívida americana? Hoje, a gente já tem diversas corretoras que permitem brasileiros investir lá fora, inclusive eu invisto na Avenue, já gravei vários vídeos aqui mostrando como é que eu invisto, a minha carteira lá. Isso aqui não é nenhum jabá, alguma questão comercial, não tenho nenhuma relação com a Avenue, simplesmente eu invisto nela e, como vocês sabem, eu mostro tudo que eu faço, eu invisto na XP aqui no Brasil, Avenue lá fora, então é simplesmente uma questão de transparência, mostrando para vocês o que eu faço, que pode ser também uma excelente oportunidade para você. Mas o grande problema do mercado americano, especificamente dos títulos de dívida, é que, diferentemente do Brasil, ele não fornece a fração do título de dívida. Aqui no Brasil, quem já entrou no site do Tesouro Direto, já investiu, sabe que você pode comprar ali frações do título. Então, com R$30 você já consegue comprar a fração de um Tesouro Selic, de um Tesouro IPCA e de um Tesouro prefixado. Nos Estados Unidos você não consegue isso. Tanto que você, se tiver conta no C6 Bank ou na Nomad, você vai ver ali que para você comprar um título de renda fixa, você vai ter que ali embolsar, basicamente, na verdade, desembolsar $1.000 para fazer investimentos. Isso dá o quê? Mais ou menos R$5.000 e vamos, convenhamos, é um aporte significativo para qualquer um de nós. E é claro que para superar isso, o mercado criou o ETF, o Exchange Traded Fund, que são fundos negociados na bolsa de valores que investem em diversos índices, em diversos produtos do mercado com um valor muito baixo. Então, em vez de você precisar desembolsar $1.000 para comprar um título de dívida, você pode comprar uma cota de um ETF de $100 a $200, que é muito mais fácil, muito mais prático. Inclusive, você bota $100 dividido em vários títulos de dívida e não somente um, realmente diminuindo a concentração do seu risco, seja num título de dívida de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Então, é
muito mais interessante, o ETF, na minha opinião, é a forma mais tranquila que você tem para poder investir na renda fixa nos Estados Unidos. E outra grande vantagem do ETF, que não é somente a questão de você investir com pouco dinheiro, é que você não precisa, se você investisse, por exemplo, num título de renda fixa diretamente, quando vencesse você ia precisar aplicar de novo. Então no ETF ele reaplica automaticamente todo o dinheiro que você vai botando comprando em cotas. E ele tem diversos títulos na carteira com prazos diferentes, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E isso é muito interessante porque um bom gestor tende a otimizar o retorno no longo prazo investindo na renda fixa. Mas e aí, Marcon, você falou só as coisas boas e não falou ainda os riscos e as desvantagens. As desvantagens, claro, como todo investimento, quando você vai investir no ETF, você vai ter a oscilação na bolsa de valores, apesar de ser renda fixa, vai ter sim uma oscilação, uma volatilidade que às vezes afasta o investidor, mas quando a renda fixa é muito menor do que você investir em ações, e você também vai ter a questão de que se você vender um título no momento que o mercado tá ruim, porque às vezes aqui como na renda fixa no Brasil, se você vende um título de renda fixa antes do vencimento, você pode vender com prejuízo. Isso também pode acontecer no ETF, afinal ele vai ter diversos títulos de dívida dentro do seu fundo. E como dicas para você já poder experimentar investir em ETFs de renda fixa nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui 2 ETFs da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Ela tem o SGOV e o TFLO, que são ETFs que investem em títulos que têm curtíssimo prazo e inclusive pagam dividendos mensais, que eu tenho certeza que você vai gostar demais de receber dividendos mensais em dólar. E como você está investindo na renda fixa, você consegue uma taxa de 5% ao ano e alguma coisinha a mais, que são esses dividendos que vai pingar na sua conta todo mês. E eu acho uma excelente opção para você começar a já botar uma graninha lá fora, diversificar geograficamente, que eu acho que faz muito sentido e a gente está num momento muito bom para fazer isso. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que está querendo investir lá fora, muita gente está falando, renda fixa internacional é o momento, 5% em dólar, e tem opções sim bastante interessantes para a gente começar a aproveitar a diversificação geográfica, que é muito importante para o seu portfólio, para o portfólio de qualquer investidor, para preservar o seu patrimônio e inclusive aumentar ele no longo prazo e diversificar com mais tranquilidade na maior economia do mundo. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Se você ficou comigo até o final, lembre de curtir para poder ajudar o nosso canal a crescer, se inscreva se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai gostar desse conteúdo.